Babá revela segredo chocante sobre criança normal e descobre um mistério familiar aterrador. Ana sempre sonhou em ser babá, na esperança de transformar a vida de uma criança com seu amor e dedicação. Quando recebeu a proposta de cuidar de Miguel, um garotinho de 5 anos, estava animada. Porém, a antiga casa onde ele morava, com suas paredes desgastadas e janelas rangentes, parecia esconder algo. Desde o primeiro momento, Ana notou que Miguel não era um menino comum. Não era apenas a forma como seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo que desafiava a inocência infantil, mas também como as sombras na casa pareciam dançar ao seu redor, como se tivessem vida própria. No primeiro dia, enquanto brincavam no sótão lotado de brinquedos antigos, um carrinho de madeira começou a rolar sozinho, como se uma mão invisível o empurrasse. Ana ficou paralisada, o coração acelerado. Era apenas imaginação? Ou havia realmente algo sobrenatural ali? Miguel sorriu, um sorriso estranho e enigmático, como se soubesse de um segredo que ela ainda não havia descoberto. As noites eram sempre mais inquietantes. Às vezes, Ana ouvia sussurros ecoando pelas paredes, suaves como um vento distante, mas com uma sensação de urgência. Ana, você não tem medo, tem? Miguel perguntava, analisando sua expressão com uma intensidade que fazia a respiração dela falhar. Ele parecia brincar, mas havia uma seriedade em seu olhar que a deixava inquieta. Como um mini-sábio disfarçado de criança, ele emitiu comentários sobre a vida que a faziam questionar mais e mais. O ápice do mistério chegou uma noite fria, quando, ao correr em busca de Miguel, ela ouviu um lamento baixo. Seguindo-o, som encontrou a porta do sótão entreaberta, com uma luz suave emanando de dentro. Ao abrir completamente, ficou estagnada com a cena à sua frente. Miguel estava sentado no chão, cercado por um halo de luz, falando em uma língua que ela não reconhecia. Era como se ele estivesse conversando com algo que estava além do entendimento humano. Ana afastou-se, sem saber se deveria se aproximar ou fugir. O medo a consumia, mas também uma curiosidade incontrolável. Sua infância havia sido preenchida com mistérios e histórias de sobrenatural. Agora estava viva, dentro de sua própria realidade. Ela precisava enfrentar a mãe controladora do menino, uma mulher que a observava de maneira estranha, como se estivesse testando sua lealdade. Você não sabe com quem está lidando, a mulher advertiu, com um olhar que queimava como fogo. Ana sentiu um nó na garganta. O que Miguel realmente era? E por que ela estava tão gradativamente atraída por seu mistério? Uma conexão inexplicável se formava entre eles, e a ideia de deixá-lo ali, exposto a um destino desconhecido, a aterrorizava. Com o passar dos dias, acontecimentos estranhos se intensificaram. Brinquedos quebrados se consertavam sozinhos. Portas se fechavam com força. Sussurros a seguiam, como se uma entidade estivesse zombando dela. Ana percebeu que algo mais profundo a conectava a Miguel, um legado que ela nunca soubera. O que exatamente era essa verdade que permanecia escondida? Mergulhar nesse mistério poderia ser a chave para salvar a infância de Miguel, mas estava disposta a se arriscar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada. As mãos tremiam e seu coração batia como um tambor incontrolável. Aquela cena no sótão a fez questionar não só o que Miguel era, mas quem ele poderia se tornar. A luz suave cercava o menino, enquanto ele murmurava palavras em uma língua que não parecia deste mundo. Sem saber como, um desejo incontrolável de se aproximar dele a envolveu. E antes que pudesse escolher, ela deu um passo adiante, mas naquele momento crucial a tranquilidade foi quebrada. Uma rachadura se formou na parede do sótão, e um rasgar agudo ecoou pelo recinto. Ana voltou-se rapidamente, o olhar fixo na fissura que agora se alargava, em um serpenteante caminho de sombra. O clima esquisito se intensificou. Um cheiro forte de terra molhada invadiu suas narinas, e ela se sentiu girar. Você não deveria ter vindo aqui. A voz de Miguel soou estranha, distante. Ele ergueu os olhos, agora com um brilho profundo e sombrio. Eles não gostam de estranhos. Ana congelou, a adrenalina bombeando em seu corpo. O que Miguel queria dizer? E antes que pudesse processar a gravidade da situação, ela viu um movimento nas sombras que se arrastavam pelas paredes. Uma figura baixa e distorcida começou a emergir da rachadura. Apenas uma silhueta, mas suas formas eram familiares, angustiantes. Era uma mulher com um olhar que a deixava paralisada. Sua camada de sombras dançava pelos cantos escuros. Mãe! Gritou Miguel, com um misto de prazer e pavor. A mulher se aproximou. A aura ao seu redor fazia os brinquedos antigos tremerem. O ar ficou denso, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração. Você tem de ir embora agora, Ana, ela ordenou, a voz ecoando como um trovão. Você não pertence a este lugar. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Ana. Por quê? O que você está fazendo com ele? Gritou, começando a dar passos em direção à porta, mas a força da mulher a segurou. Ele não é o que você pensa. E você também não. Você não fez perguntas o suficiente, disse ela. E com a última palavra, uma luz ofuscante explodiu do sótão, preenchendo o espaço. Ana fechou os olhos. O calor a envolveu. Quando abriu novamente, a narração de Miguel fixou-se em sua mente, enfraquecida. Ele estava de joelhos, estranhamente inerte, enquanto a luz parecia sugar a energia ao redor. Eu não fiz nada, sussurrou, a voz apenas um eco do que fora. Tinha algo mais, um eco de memórias, de risos, de choros, de uma infância perdida. Estrondos passaram em flashes. Ana percebeu que não era apenas a mãe de Miguel que moldava aquele espaço. Ela também havia sido parte disso tudo. A mulher diante dela não era uma estranha. Seu olhar revelava um laço profundo que ela não havia compreendido. Você é dela, Miguel. Repetiu, como se uma nova verdade tivesse se revelado. Você nunca percebeu, mas você é parte dessa família. Parte deste ciclo. O que isso significava? O impacto dessas palavras a atingiu como um soco no estômago. Mãe do céu, sussurrou Ana, a verdade a esmagando. Ela fez uma tentativa de compreensão, mas então houve um grito, não de medo, mas de desespero,
e o sótão desmoronou em uma série de estalos e rachaduras. As sombras se agitaram. Ana virou-se e viu que a luz a estava engolindo, como uma tempestade. Um último olhar para Miguel, ainda sentado no chão. As palavras atravessavam a distância entre eles. Você tem que voltar. E nesse turbilhão, o mundo ao redor dela desmoronou em uma completa escuridão. A última imagem que teve de Miguel foi seu rosto, agora contorcido em uma mistura de dor e compreensão. O que os aguardava além desse abismo? Uma certeza pulsava em sua cabeça. Ela tinha que descobrir a verdade que até então permaneceria oculta. A cena se apagou e Ana se viu sozinha em um lugar que não parecia a realidade que conhecia. Onde estava? E o que era tudo isso? As respostas pareciam estar nas sombras, e as sombras estavam prestes a falar. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A escuridão não era apenas uma ausência de luz, mas um peso, um vácuo que quase a engoliu. Ela se viu em um lugar que não reconhecia. O sótão havia sumido. Desesperada, tentou se lembrar de onde estava, mas a confusão a envolvia como uma névoa densa. O que aconteceu com Miguel? A luz, a sombra, a mulher. Sua mente girava, mas uma presença fazia seu coração disparar. Foi então que ela ouviu uma risada. Uma risada suave, mas cheia de desprezo. Você acha que pode escapar, Ana? A voz parecia ecoar e se entrelaçar com o vento. Ela virou-se bruscamente. Uma figura familiar emergiu da escuridão. A mãe de Miguel, mas havia algo diferente. Seu rosto estava coberto por uma névoa sombria que a tornava quase irreconhecível. Você nunca pertenceu a este lugar, mas agora já é tarde demais, ela declarou com um sorriso que era mais um aviso do que uma saudação. Muitas verdades estão prestes a ser reveladas. Ana sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer? Sua voz tremia e as palavras saíram com um sussurro. O ar tornou-se pesado, carregado com a tensão. A mulher avançou e a escuridão ao seu redor parecia pulsar, como se quisesse absorver todo o brilhante desejo de liberdade de Ana. Você sempre se perguntou por que as sombras a seguem, Ana? Por que Miguel a aceitou tão rapidamente? A conexão não é apenas dele, mas sua também. Aquela frase soou como uma bomba e Ana sentiu seu estômago revirar. O que ela queria dizer? Você não é apenas uma babá. Você é parte dessa linhagem, uma linhagem que se alimenta do medo e da dor. Miguel. Ele é o médium. E você, bem, você é a porta. A mulher trouxe um dedo até os lábios, como se estivesse chamando a atenção de Ana. Mas não se preocupe. Você nunca foi realmente só uma estranha. Ana não conseguia acreditar. Uma porta? Uma linhagem às visões de sua infância. A conexão que sentia com o menino, tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a desmoronar. Mas isso não é possível, ela murmurou, lutando contra a onda de desespero. Eu não quero isso. Ah, mas isso não muda o fato de que é você quem determina o que acontece aqui. Você tem o poder e a fragilidade. A escolha sempre esteve em suas mãos. A mulher se aproximou, os olhos brilhando com uma luz estranha. Miguel precisa de você para se libertar, mas isso pode custar tudo. Estar presa no ciclo permite que ele viva, mas o libera para algo mais. Os pensamentos de Ana se embaralharam.
como se alguém tivesse jogado suas memórias em uma tempestade. O único desejo que a consumia era a necessidade de proteger Miguel, não importando o que isso significasse. Mas agora, a própria ideia de liberdade estava impregnada de um fardo terrível. Se você não agir, a escuridão tomará conta dele, e você não vai gostar do que acontecerá a seguir. O aviso soou como um sino em um dia silencioso. E nesse instante, a mulher estendeu a mão, não em ataque, mas em convite. Escolha, Ana, o que você vai fazer. Ana se viu paralisada. O que ela poderia fazer? Tinha que proteger Miguel, mas isto a tornaria parte de algo que não compreendia. Ao olhar nos olhos da mulher, ela de repente viu algo familiar. Um vislumbre de algo que ela havia perdido. Uma conexão, não apenas com o menino, mas com um passado que ela não sabia que possuía. Inesperadamente, a escuridão começou a se agitar mais ferozmente, como se estivesse reagindo à indecisão dela. Um grito ecoou pela imensidão, ressonando nas paredes invisíveis ao seu redor. Era Miguel. O desespero em sua voz puxou Ana para a realidade. Ela não poderia deixar o menino à mercê daquela mulher. "O que eu faço?" gritou Ana, e a resposta veio em um sussurro tão suave que parecia um lamento. "Você deve abraçar quem você é e decidir se deseja ficar ou partir para sempre." No fundo, ela sabia o que estava em jogo, e tudo ao seu redor girava, se contorcia, enquanto a luz começava a brilhar novamente. Mas era uma luz de um tom diferente e ofuscante que a envolvia como um cobertor. Com um último olhar para a mulher, Ana se preparou para a escolha que mudaria tudo. "Miguel precisa de mim. Eu não posso deixar que isso termine." Assim, e ao fazer isso, algo dentro dela começou a se despertar. Um vínculo que transcendeu o tempo e o espaço, o que merecia ser revelado. E então, com um grito que ecoou pelo vazio, a escuridão respondeu. Mas com que preço? Ana sentiu a pressão do momento aumentar, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso. A voz da mulher reverberou em sua mente, mas a urgência pela proteção de Miguel a empurrou a um ato de coragem. "Miguel precisa de mim. Eu não posso deixar que isso termine assim." E ao pronunciar essas palavras, algo começou a despontar dentro dela. Uma luz que parecia emanar de seu próprio ser. Mas nesse instante de clareza, a mulher se contorceu em um riso que ecoou como um trovão escuro. "Você acha que pode salvar a criança? Ana, você realmente acredita que esse é o seu papel aqui?" A ironia em sua voz parecia cortante e Ana sentiu um frio na espinha. Na fração de segundo seguinte, um barulho estrondoso cortou o silêncio e uma fissura abriu-se ao chão, como se o próprio mundo estivesse se dividindo. Ana gritou, mas o som se perdeu na enorme explosão de escuridão. A mulher de neblina obstruiu a visão, e no instante em que Ana tentou recuar, a sombra a envolveu, puxando-a. Era como se algo tentasse separá-la de sua essência. "Miguel!" gritou, agora em desespero, mas suas palavras pareciam evaporar na imensidão daquele lugar. Em meio ao caos, uma luz radiante surgiu, e as sombras começaram a gritar, contorcendo-se de dor. Era uma cena surreal
e traumática. Todo seu ser clamava por proteção, mas a realidade parecia desmoronar. Então, em um piscar de olhos, tudo se acalmou. Ana se encontrou em um local iluminado, quase celestial. Mas algo estava errado. Ela virou-se rapidamente e ali, à sua frente, estava Miguel. Mas ele estava diferente. Sua pele parecia brilhar e seus olhos carregavam uma profundidade que Ana nunca tinha visto. A expressão de Miguel não era de criança, mas de uma consciência antiga. Miguel perguntou, a voz embargada pela confusão e susto: "O que está acontecendo? O que você?" A resposta dele foi brutal: "Eu sou você, Ana, e você sou eu." As palavras deixaram Ana sem palavras. Seu coração disparou e a revelação bateu como um soco no estômago. Como assim? Ela balançou a cabeça tentando entender. A realidade se partia em 1000 pedaços. Miguel era apenas uma parte. De mim que você conhecia, mas eu sou o que ocorreu antes e o que está por vir. Nossas vidas sempre estiveram entrelaçadas. Você não é só uma babá. Você faz parte de um ciclo eterno, um legado que não pode escapar. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Tudo aquilo que achou entender estava se dissolvendo. Desejou gritar. O que estava acontecendo? Você não pode ser. Isso não faz sentido. Ah, Ana, tudo o que você sempre quis foi entender. Mas a verdade é muito maior do que você pode imaginar. Ele caminhou lentamente em direção a ela. A mulher você viu? Ela é nossa, mas também é nossa cadeia. Você queria saber por que as sombras se movem? Elas são o que nos mantém unidos. Enquanto você não entender isso, não conseguirá libertá-las, ou a si mesma, do outro lado do ambiente. As sombras começaram a formar uma nova figura, uma silhueta feminina que lembrava a mãe de Miguel. E então, a verdade mais devastadora finalmente se revelou. Ela não é só a sua mãe, ela é a minha, e você é a chave. Carregamos um fardo juntos, uma história que nunca teve fim. Ana lutou contra a confusão, e a dor que isso trouxe a machucava mais do que qualquer ferida física. O que significava então essa escolha? O que eu posso fazer? Sussurrou, o desespero em sua voz. Você vai escolher, Ana, respondeu Miguel. Agora mais um espelho da verdade do que uma criança. Entre continuar presa nesse ciclo ou se libertar de uma vez por todas. Mas saiba, a liberdade vem com um preço. E cada palavra do menino ressoou como um sino, ecoando entre reminiscências de vidas passadas. A cada instante, a decisão pairava como uma nuvem escura. Ana olhou para as sombras dançantes, as histórias que estavam apodrecendo sob suas camadas. Uma escolha estava sendo criada diante dela, mas o que realmente significaria? Como ela se tornaria parte disso tudo? E Miguel, o que aconteceria com ele se optasse pela libertação? A pergunta pairava no ar, enquanto a tensão crescia e a luz começou a se apagar. A dúvida voltava a tomar conta e o ciclo estava prestes a ser reescrito. Ana sentiu a pressão do momento aumentar, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso. A voz da mulher reverberou em sua mente, mas a urgência pela proteção de Miguel a empurrou a um ato de coragem. Miguel precisa de mim. Eu não posso deixar que isso termine assim.
E ao pronunciar essas palavras, algo começou a despontar dentro dela. Uma luz que parecia emanar de seu próprio ser. Mas nesse instante de clareza, a mulher se contorceu em um riso que ecoou como um trovão no escuro. Você acha que pode salvar a criança, Ana? Você realmente acredita que esse é o seu papel aqui? A ironia em sua voz parecia cortante, e Ana sentiu um frio na espinha. Na fração de segundo seguinte, um barulho estrondoso cortou o silêncio e uma fissura abriu-se ao chão, como se o próprio mundo estivesse se dividindo. Ana gritou, mas o som se perdeu na enorme explosão de escuridão. A mulher de neblina obstruiu a visão, e no instante em que Ana tentou recuar, a sombra a envolveu, puxando-a. Era como se algo tentasse separá-la de sua essência. Miguel! Gritou, agora em desespero, mas suas palavras pareciam evaporar na imensidão daquele lugar. Em meio ao caos, uma luz radiante surgiu, e as sombras começaram a gritar, contorcendo-se de dor. Era uma cena surreal e traumática. Todo o seu ser clamava por proteção, mas a realidade parecia desmoronar. Então, em um piscar de olhos, tudo se acalmou. Ana se encontrou em um local iluminado, quase celestial. Mas algo estava errado. Ela virou-se rapidamente, e ali, à sua frente, estava Miguel. Mas ele estava diferente. Sua pele parecia brilhar, e seus olhos carregavam uma profundidade que Ana nunca tinha visto. A expressão de Miguel não era de criança, mas de uma consciência antiga. Miguel? Perguntou, a voz embargada pela confusão e susto. O que está acontecendo? O que você... A resposta dele foi brutal. Eu sou você, Ana, e você sou eu. As palavras deixaram Ana sem palavras. Seu coração disparou, e a revelação bateu como um soco no estômago. Como assim? Ela balançou a cabeça, tentando entender. A realidade se partia em 1000 pedaços. Miguel era apenas uma parte de mim que você conhecia. Mas eu sou o que ocorreu antes. E o que está por vir. Nossas vidas sempre estiveram entrelaçadas. Você não é só uma babá. Você faz parte de um ciclo eterno. Um legado que não pode escapar. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Tudo aquilo que achou entender estava se dissolvendo. Desejou gritar. O que estava acontecendo? Você não pode ser. Isso não faz sentido. Ah, Ana, tudo o que você sempre quis foi entender. Mas a verdade é muito maior do que você pode imaginar. Ele caminhou lentamente em direção a ela. A mulher que você viu, ela é nossa, mas também é nossa cadeia. Você queria saber por que as sombras se movem. Elas são o que nos mantém unidos. Enquanto você não entender isso, não conseguirá libertá-las. Ou a si mesma. Do outro lado do ambiente, as sombras começaram a formar uma nova figura. Uma silhueta feminina que lembrava a mãe de Miguel. E então, a verdade mais devastadora finalmente se revelou. Ela não é só a sua mãe. Ela é a minha. E você é a chave. Carregamos um fardo juntos. Uma história que nunca teve fim. Ana lutou contra a confusão. E a dor que isso trouxe a machucava mais do que qualquer ferida física. O que significava, então, essa escolha? O que eu posso fazer? Sussurrou o desespero em sua voz. Você vai escolher, Ana, respondeu Miguel, agora mais um espelho da verdade do que uma criança.
entre continuar presa nesse ciclo ou se libertar de uma vez por todas. Mas saiba que preço. E cada palavra do menino ressoou como um sino, ecoando entre reminiscências de vidas passadas. A cada instante, a decisão pairava como uma nuvem escura. Ana olhou para as sombras dançantes, as histórias que estavam apodrecendo sob suas camadas. Uma escolha estava sendo criada diante dela, mas o que realmente significaria? Como ela se tornaria parte disso tudo? E Miguel? O que aconteceria com ele se optasse pela libertação? A pergunta pairava no ar, enquanto a tensão crescia e a luz começou a se apagar. A dúvida voltava a tomar conta, e o ciclo estava prestes a ser reescrito. De repente, uma explosão de luz ofuscante rompeu do vazio, e Ana foi lançada para trás, como se estivesse sendo expulsa de um sonho. E então surgiu do chão uma pessoa que ela nunca poderia ter imaginado ver novamente, seu pai. Mas não era o homem que ela conhecia, não o pai amoroso que lembrava das suas memórias de infância. Era uma versão mais velha, mais sombria, com olheiras profundas e uma expressão que misturava tristeza e raiva. "Ana, você não pode ficar aqui", ele gritou, a voz ecoando como um trovão. "Está em perigo, e o que você descobriu sobre você mesma deve ser esquecido." Ana congelou. O choque a atravessou. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A confusão e a incredulidade encheram seu coração. Não era possível. Você está vivo. "Eu nunca morri, Ana", ele respondeu, se aproximando com passos determinados. "Eu sempre estive aqui, nas sombras, e você está sendo puxada para algo que não pode controlar." Miguel olhou para os dois, uma expressão de entendimento que só alguém que estivesse prisando entre mundos poderia ter. "Isso não faz sentido. Você não é quem você parece ser." Ele avançou, quase como um guardião. "Você é a filha do medo e da dor. O seu pai tem que deixar você livre." A mulher, agora revelada como sua mãe verdadeira, gritou com uma força que moveu o ambiente. Desta vez, cada palavra vinha carregada de uma verdade dolorosa. Ana sentiu como se toda a sua vida estivesse desmoronando ao seu redor. E com isso, a pergunta que nunca foi feita finalmente brotou em sua mente. Quem sou eu realmente? E no meio da confusão caótica do que estava ocorrendo, a verdade mais aterradora se revelou. O ciclo de dor que a unia a Miguel não era só dele, era dela também. Uma linha histórica entrelaçada com trevas. E a escolha que deveria fazer agora não era apenas libertar seu filho, mas confrontar seu passado. E assim, o que Ana achou que era uma luta por Miguel tornou-se uma árdua batalha por si mesma. O que o futuro guardava, a única coisa que restava, era o eco de uma promessa. A verdade ainda estava por vir. A sentiu como se toda a sua vida estivesse desmoronando ao redor dela. E com isso, a pergunta que nunca foi feita finalmente brotou em sua mente. Quem sou eu, realmente? A figura. E seu pai se aproximou, seus olhos cheios de temor. Você não pode ficar aqui, Ana. Você não compreende o que está em jogo. Ele parecia mais um espectro, uma sombra carregando memórias distorcidas do passado. Ana sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de alívio e confusão a invadiu. Pai, o que você quer dizer? O que você está fazendo aqui? Nós estamos em perigo e você precisa se afastar deles, respondeu ele, sua voz tremendo de urgência.
A mulher que você viu, ela não é quem você pensa. O que Miguel é mais complicado do que você imagina. A sala ao redor deles começou a tremer, como se o mundo estivesse se desintegrando em um eco de gritos distantes. Miguel olhou para Ana, seus olhos brilhando com uma intensidade nova. Ela está certa, Ana. Você tem uma conexão que transcende tudo isso. A chave para libertar-se não é apenas salvar-me, é confrontar o que você rejeitou. Antes que Ana pudesse responder, a mulher de névoa avançou, os olhos brilhando como carbúnculos. Você não pertence a esse lugar, não mesmo. E ele apontou para Miguel. Ele não é seu filho. Aquelas palavras atingiram Ana como um raio. Que? Como assim? A confusão se transformou em raiva. Ele é uma criança. Ele é meu. Ele é você. E você é ele. A mulher gritou, e Ana sentiu a verdade em suas palavras. Algo no fundo de sua mente começou a se desfazer. Você não entende. Miguel é uma manifestação da sua própria dor, uma parte de você que você lutou para enterrar. E a ligação é tão profunda que ultrapassa as vidas que vivemos. Ana piscou, lutando para processar tudo. Está mentira? Ele é uma criança. Você está tentando me confundir. Mas é exatamente isso que você precisa entender. Você projetou ele para superar o medo e a dor que te acompanha. Ele precisa de liberdade. E você precisa confrontar quem você realmente é. A mulher se aproximou, e Ana sentiu o pavor sair de seu corpo, deixando espaço para uma revelação aterrorizante. E nesse instante, a terra tremeu sob os pés de Ana. Uma fissura se abriu, e sombras começaram a emergir dela, uma força voraz que puxava tudo em seu caminho. Saia! Você precisa sair agora! Gritou seu pai. Mas Ana estava paralisada. A verdade a cercava como uma tempestade. Miguel se aproximou, com um semblante sério. Ana, não podemos deixar isso acontecer. A escolha é sua, e você precisa fazer isso agora. Se não pegar a chave, tudo estará perdido. Qual chave? O que você está falando? A voz dela tremia, os fragmentos de uma nova verdade começando a se reunir. Ele é a chave, e você também, disse Miguel, e nesse momento, todos os pedaços da vida dela começaram a girar, se entrelaçar. Percepções de dor, medo e amor lutando por espaço. Ele apontou para a fissura. Você precisa se libertar do peso que leva. Não deixe que as sombras venham atrás de você. E enquanto a fissura se alargava, Ana ouviu um grito que ecoou como uma sirene, um chamado interminável que reverberava em suas memórias. Ana, Ana. Era como se todo o seu passado estivesse ali, fazendo a conexão, revelando o que havia enterrado por tanto tempo. Com um último olhar para Miguel e seu pai, uma onda de calor subiu pela espinha dela. Não, gritou, fechando os olhos e concentrando-se. Eu escolho a liberdade. Mas o que ela não esperava aconteceu. Naquele mesmo instante, as paredes começaram a se despedaçar. Uma explosão de luz e trevas se chocando. Ana sentia-se sendo puxada em direções opostas, entre escuridão e luz, entre seus próprios medos e os segredos que foram revelados. E no último momento, enquanto a realidade se desvanecia ao seu redor, uma voz sussurrou: você finalmente perceberá quem está no controle, e o terror pode não ser o que parece. Quando Ana finalmente abriu os olhos, tudo o que conhecia havia mudado. As sombras não estavam mais lá, e a sala estava vazia. A única coisa que restava era uma chave brilhante em
sua palma, e a pergunta permanecia: qual seria o próximo passo da sua vida? Ana olhou fixamente para a chave em sua mão, a luz ofuscante refletindo em seu rosto. Uma sensação estranha começou a invadi-la, uma mistura de esperança e pavor. O que ela faria agora? A desconexão entre o que era real e o que não era parecia aumentar a cada segundo. O ar estava pesado. O que estaria acontecendo? Foi então que seu pai, a figura que achou que nunca mais veria, deu um passo à frente, seus olhos agora com um brilho que Ana nunca tinha visto antes. Ana, você precisa entender que essa chave não é apenas um objeto. Ela é a chave de tudo, do seu passado, do seu futuro, de Miguel. Ele parou por um instante, a respiração acelerada. Mas o que você não sabe é que você é, na verdade, a guardiã de um segredo muito mais profundo e terrível. O coração de Ana disparou. Segredo? Que segredo? Ela sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, a realidade se distorcendo. Era tanta informação que mal conseguia processar. O que você quer dizer? Miguel é mais do que você imagina. Ele não é apenas uma criança. Ele é uma parte de você, mas também é uma extensão de algo muito mais poderoso. As palavras de seu pai soavam como ecos de uma verdade sombria. Ele possui uma ligação ancestral, e essa ligação é o que vai selar o seu destino. Ana se sentiu tonta. Você está dizendo que Miguel é o quê? O que está acontecendo, pai? A urgência insua. Voz atraiu a atenção de Miguel, que parecia mais distante, como se estivesse entre dois mundos. Você não veio apenas para cuidar dele, mas para confrontar o que sempre esteve escondido, sua mãe. O pai hesitou, como se tivesse que encontrar as palavras certas. Ela fez um pacto. O que mantinha a família unida também trouxe dor e sofrimento. E agora, para desvendar isso, você precisará escolher entre se manter como sempre foi ou aceitar o que realmente é. Uma guardiã, a mulher de névoa, a mãe de Miguel, observava tudo, um sorrisinho no rosto, como se a situação estivesse lhe divertindo. Você não percebeu, Ana? Você sempre esteve presa a esse jogo. Você foi escolhida para ser a guardiã. Mas essa escolha vem com um custo alto. A voz dela era suave, mas carregada de veneno. Ana sentiu um frio na espinha. Custo? Que custo? O nó na garganta começou a apertar. Tinha certeza de que as sombras estavam dançando bem atrás dela, à espera de um deslize. De repente, a luz começou a piscar e um tremor atravessou o chão, como se algo estivesse prestes a se romper. Miguel começou a parecer mais aturdido e os olhos dele se reviraram. Ana, você precisa tomar uma decisão antes que seja tarde demais. O desespero na voz dele cortou através da confusão. Quando Ana olhou de volta para seu pai, ele parecia mais frágil, como se a tensão estivesse drenando a energia dele. A verdade que você precisa, Ana, não é só sobre Miguel. É sobre você, a linhagem que carrega. Mas algo mais está em jogo. Ele fez uma pausa. Os olhos se arregalando. A verdade não é apenas uma família, mas uma maldição. E você, por acaso, é a única capaz de quebrá-la. A palavra maldição ecoou em sua mente como uma tempestade.
Você está me dizendo que sou parte de algo que está amaldiçoado? Que ele... O olhar dela se fixou em Miguel, que agora parecia à beira de um colapso. Que ele também está amaldiçoado. No instante em que ela pronunciou aquelas palavras, um grito estrondoso reverberou por toda a sala, fazendo as luzes piscarem com mais intensidade. O chão sob eles começou a se abrir em fendas profundas. O ar ficou frio, e as sombras começaram a se contorcer e puxar em direção a Miguel. Não, Ana, escolha agora, gritou Miguel, seu desespero atingindo um novo nível. Você é a única que pode interromper isso. Você precisa usar a chave. E naquele momento de caos, algo começou a se desenrolar. Uma figura emergiu da fenda, mais sombria e ameaçadora do que qualquer outra que Ana já tinha visto. Era uma forma humana, mas suas feições se retorciam em uma máscara de dor. E com um sussurro gélido, a figura disse: Você não pode escapar do que realmente é Ana. 2 olhares se encontraram, e Ana percebeu. Em um lampejo de claridade, compreendeu que o verdadeiro mistério não estava apenas nos laços que tinha, mas no que havia ocultado por tanto tempo. A chave em sua mão queimava como brasa, e enquanto o tempo parecia se estender infinitamente, ela estava prestes a descobrir não só quem era, mas também o que estava realmente em jogo. E o custo disso tudo. Ana olhou fixamente para a chave em sua mão, a luz ofuscante refletindo em seu rosto. Uma sensação estranha começou a invadi-la, uma mistura de esperança e pavor. O que ela faria agora? A desconexão entre o que era real e o que não era parecia aumentar a cada segundo. O ar estava pesado. O que estaria acontecendo? Foi então que seu pai, a figura que achou que nunca mais veria, deu um passo à frente. Seus olhos agora com um brilho que Ana nunca tinha visto antes. Ana, você precisa entender que essa chave não é apenas um objeto. Ela é a chave de tudo, do seu passado, do seu futuro, de Miguel. Ele parou por um instante, a respiração acelerada. Mas o que você não sabe é que você é, na verdade, a guardiã de um segredo muito mais profundo e terrível. O coração de Ana disparou. Segredo? Que segredo? Ela sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, a realidade se distorcendo. O que você quer dizer? Miguel é mais do que você imagina. Ele não é apenas uma criança. Ele é uma parte de você. Uma extensão de algo muito mais poderoso. Aquelas palavras perfuraram Ana como uma lança. E essa ligação é o que vai selar o seu destino. Ana se sentiu tonta. Você está dizendo que Miguel é... O quê? O que está acontecendo, pai? A urgência em sua voz atraiu a atenção de Miguel, que parecia mais distante, como se estivesse entre 2 mundos. Você não veio apenas para cuidar dele, mas para confrontar o que sempre esteve escondido. Sua mãe. Hesitou, como se tivesse que encontrar as palavras certas. Ela fez um pacto. O que mantinha a família unida também trouxe dor e sofrimento. E agora, para desvendar isso, você precisará escolher entre se manter como sempre foi ou aceitar o que realmente é, uma guardiã. A mulher de névoa, a mãe de Miguel, observava tudo, um sorrisinho no rosto, como se a situação estivesse lhe divertindo. Você não percebeu, Ana? Você sempre esteve presa a esse jogo. Você foi escolhida para ser a guardiã, mas essa escolha vem com um custo alto. A voz dela era suave, mas carregada de veneno. Ana sentiu o frio na espinha. Custo? Que custo? O nó na garganta começou a apertar,
Tinha certeza de que as sombras estavam dançando bem atrás dela, à espera de um deslize. De repente, a luz começou a piscar e um tremor atravessou o chão, como se algo estivesse prestes a se romper. Miguel começou a parecer mais aturdido e os olhos dele se reviraram. Ana, você precisa tomar uma decisão, antes que seja tarde demais. O desespero na voz dele cortou através da confusão. Quando Ana olhou de volta para seu pai, ele parecia mais frágil, como se a tensão estivesse drenando a energia dele. A verdade que você precisa, Ana, não é só sobre Miguel. É sobre você, a linhagem que carrega. Mas algo mais está em jogo. Ele fez uma pausa, os olhos se arregalando. A verdade não é apenas uma família, mas uma maldição. E você, por acaso, é a única capaz de quebrá-la. A palavra maldição ecoou em sua mente como uma tempestade. Você está me dizendo que sou parte de algo que está amaldiçoado? Que ele... O olhar dela se fixou em Miguel, que agora parecia à beira de um colapso. Que ele também está amaldiçoado? No instante em que ela pronunciou aquelas palavras, um grito estrondoso reverberou por toda a sala, fazendo as luzes piscarem com mais intensidade. O chão sob eles começou a se abrir em fendas profundas. O ar ficou frio, e as sombras começaram a se contorcer e puxar em direção a Miguel. Não, Ana, escolha agora, gritou Miguel, seu desespero atingindo um novo nível. Você é a única que pode interromper isso. Você precisa usar a chave. Mas algo mudou. A chave em sua mão começou a pulsar, vibrando com uma força que fez seu coração acelerar. Ana olhou para o pai, depois para a mulher de névoa, e a verdade atingiu-a como um raio. Uma dor aguda. Você não é meu pai, ela gritou. Um reconhecimento terrível tomando conta dela. A mulher sorriu, e a verdade surgiu com clareza. Finalmente você se lembra, Ana. Ele não é seu pai de verdade. Ele é um fantasma do seu passado. Uma sombra do que você deixou para trás. O chão se desfez sob seus pés, e o mundo à sua volta estava desmoronando, revelando flashes de memórias há muito esquecidas. Memórias de uma vida em que ela foi parte de um ritual. Uma linhagem maldita que há muito a havia marcado. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ana, enquanto imagens de sua infância vinham à tona. Rituais, sombras dançantes, seu nome sussurrado em meio ao vento. O choque desnudou sua alma. O que ela pensou ser seu pai não era. Era uma ilusão, um guardião que a havia mantenido presa ao ciclo. Você é a chave e o portador da maldição, a mulher disse, avançando, sua aura pulsando. E agora você deve escolher, permanecer como guardiã ou libertar-se e libertar Miguel. Mas ao fazer isso, poderá perder algo que nunca se atreveu a amar. Com a revelação, todas as suas certezas desmoronaram. A verdade rotunda de que ela não era apenas a babá, mas uma entidade carregando o peso de uma história terrível. E quando ela olhou para Miguel, algo dentro dela se quebrou. Ele não era só um menino, mas uma junção de esperanças, medos e um futuro incerto. Escolha, Ana. O tempo está se esgotando. Miguel gritou, sua voz um eco de dor e desespero. E no meio daquele turbilhão, Ana sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. A única certeza que lhe restava era a chave em sua mão, pulsando como se estivesse viva. E a pergunta se formou em seu coração. A que custo ela estaria disposta a lutar por Miguel e pela verdade?
Ana olhou fixamente para a chave em sua mão, a luz ofuscante refletindo em seu rosto. Uma sensação estranha começou a invadi-la, uma mistura de esperança e pavor. O que ela faria agora? A desconexão entre o que era real e o que não era parecia aumentar a cada segundo. O ar estava pesado. O que estaria acontecendo? Foi então que seu pai, a figura que achou que nunca mais veria, deu um passo à frente. Seus olhos agora com um brilho que Ana nunca tinha visto antes. Ana, você precisa entender que essa chave não é apenas um objeto. Ela é a chave de tudo, do seu passado, do seu futuro, de Miguel. Ele parou por um instante, a respiração acelerada. Mas o que você não sabe é que você é, na verdade, a guardiã de um segredo muito mais profundo e terrível. O coração de Ana disparou. Segredo? Que segredo? Ela sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, a realidade se distorcendo. Que você quer dizer? Miguel é mais do que você imagina. Ele não é apenas uma criança, ele é uma parte de você, uma extensão de algo muito mais poderoso. Aquelas palavras perfuraram Ana como uma lança, e essa ligação é o que vai selar o seu destino. Ana se sentiu tonta. Você está dizendo que Miguel é o quê? O que está acontecendo, pai? A urgência em sua voz atraiu a atenção de Miguel, que parecia mais distante, como se estivesse entre dois mundos. Você não veio apenas para cuidar dele, mas para confrontar o que sempre esteve escondido. Sua mãe... O pai hesitou como se tivesse que encontrar as palavras certas. Ela fez um pacto. O que mantinha a família unida também trouxe dor e sofrimento. E agora, para desvendar isso, você precisará escolher entre se manter como sempre foi ou aceitar o que realmente é. Uma guardiã. A mulher de névoa, a mãe de Miguel, observava tudo, um sorrisinho no rosto, como se a situação estivesse lhe divertindo. Você não percebeu, Ana. Você sempre esteve presa a esse jogo. Você foi escolhida para ser a guardiã, mas essa escolha vem com um custo alto. A voz dela era suave, mas carregada de veneno. Ana sentiu um frio na espinha. Custo? Que custo? O nó na garganta começou a apertar. Tinha certeza de que as sombras estavam dançando bem atrás dela, à espera de um deslize. De repente, a luz começou a piscar e um tremor atravessou o chão, como se algo estivesse prestes a se romper. Miguel começou a parecer mais aturdido, e os olhos dele se reviraram. Ana, você precisa tomar uma decisão antes que seja tarde demais. O desespero na voz dele cortou através da confusão. Quando Ana olhou de volta para seu pai, ele parecia mais frágil, como se a tensão estivesse drenando a energia dele. A verdade que você precisa, Ana, não é só sobre Miguel. É sobre você. A linhagem te carrega, mas algo mais está em jogo. Ele fez uma pausa, os olhos se arregalando. A verdade não é apenas uma família, mas uma maldição. E você, por acaso, é a única capaz de quebrá-la. A palavra maldição ecoou em sua mente como uma tempestade. Você está me dizendo que sou parte de algo que está amaldiçoado. Que ele... O olhar dela se fixou em Miguel, que agora parecia à beira de um colapso. Que ele também está amaldiçoado. No instante em que ela pronunciou aquelas palavras, um grito estrondoso reverberou por toda a sala, fazendo as luzes piscarem com mais intensidade. O chão sob eles começou a se abrir em fendas profundas. O ar ficou frio,
e as sombras começaram a se contorcer e puxar em direção a Miguel. Não! Ana! Escolha agora! Gritou Miguel, seu desespero atingindo um novo nível. Você é a única que pode interromper isso. Você precisa usar a chave. E então, no auge do caos, uma cortina de som envolveu tudo. O barulho se intensificou e uma sombra enorme começou a surgir em meio às fissuras do chão. Era como se o próprio espaço estivesse sendo consumido pela escuridão. E de repente, a sombra formou uma figura. Um homem alto, envolto em trevas, com um rosto parcialmente coberto, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Ana disparar. Pai, você! Ana gritou, o choque a atingindo com força. A figura era idêntica ao seu pai, mas algo estava errado. O que você está fazendo aqui? Eu vim lhe dizer a verdade, Ana. A verdade que sua mãe ocultou. A voz era profunda e misteriosa. A tensão em suas palavras fazendo com que todos ao redor parecessem congelar. Ela não é sua mãe, pelo menos não da forma como você pensa. Ela é a causa da sua dor. O quê? A clareza a atingiu como um golpe. Como assim? Ela me ama, amor? Não, Ana. Você precisa entender. A mulher que você conhece como sua mãe é uma guardiã antiga, se alimentando de sua energia, de sua dor. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A verdade sendo revelada de forma crua e devastadora. Ela usou você e outros como peças de um tabuleiro para seus próprios objetivos. E ainda mais, o ciclo que você viveu, as sombras que a cercam, tudo isso foi orquestrado por ela. O choro de Miguel cortou o ar, parecendo que o eco do próprio sofrimento fazia o tempo parar. Ana, confia em mim. Não posso deixar você se perder nas sombras. Ana olhou para Miguel, o desespero em seus olhos, fazendo com que o coração dela se partisse ao meio. O que você está dizendo é impossível. Eu não posso acreditar. Você precisa escolher, Ana. O homem sombrio gritou. Você está no centro dessa batalha, e tudo depende de você. A escolha entre continuar no ciclo ou quebrá-lo e descobrir quem você realmente é. Ana hesitou, a dúvida girando na cabeça como um furacão. O que realmente era verdade? E no fundo, a chave em sua mão começou a brilhar, ainda mais intensamente, como se estivesse esperando a decisão que mudaria. Tudo, ela tinha que fazer uma escolha. Mas o que vinha em seguida? A pergunta tinha um peso imenso. Um nó que parecia prender não só a ela, mas a todos ao seu redor, enquanto a realidade começava a se desvanecer em um abismo de incertezas. Ana estava paralisada. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, como uma música que não parava de tocar. Você é a guardiã de um segredo, e Miguel é parte disso tudo. O peso da revelação era insuportável, como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. O que você está dizendo? Perguntou ela, a voz tremendo. Miguel, à sua frente, parecia suportar uma carga imensa, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Ele é só uma criança. Eu não posso acreditar que tudo isso é verdade. Mas é, e você sabe disso. A figura sombria de seu pai avançou um passo, as sombras ao seu redor vibrando com energia. Você e Miguel são a chave para quebrar essa maldição. É hora de decidir. Ana olhou para a chave brilhante em sua mão. Pulsava como se tivesse vida própria, inundando-a com uma onda de coragem. A maldição
o ciclo de dor que minha mãe criou. Eu não posso deixar isso continuar. Ela sabia que seu coração ardia com determinação. Então use a chave, Ana. Miguel gritou, sua força aumentada pelo desespero. Quebre as correntes, quebre a escuridão. Ana fechou os olhos e respirou fundo. Imaginou todo o sofrimento, todas as sombras que tinham assolado suas vidas e a vida de Miguel. Ela sentiu o calor da luz da chave envolvendo-a. Quando abriu os olhos, a resolução estampada em seu rosto falou com firmeza. Eu escolho a liberdade. Liberdade para mim e para você, Miguel. Com um movimento decidido, levantou a chave e, ao fazer isso, a sala em volta começou a tremer. A mulher de névoa gritou, mas sua voz se perdeu no turbilhão de energia. As sombras começaram a se agitar, contorcendo-se como serpentes assustadas. Você não pode. Isso não é possível. Um clarão ofuscante irrompeu quando a chave tocou o chão. Era como se o peso de gerações fosse erguido, e Ana sentiu uma liberadora onda de leveza inundar seu ser. A luz explodiu, e as sombras começaram a se desvanecer, gritando enquanto eram consumidas. Miguel, vamos! Ana estendeu a mão para o menino. Ele correu para ela, e no contato, ambos sentiram como se estivessem finalmente voltando a ser inteiros. E antes que pudessem entender, uma nova realidade começou a se formar. Ele estava ali, ao seu lado, com um sorriso puro e aliviado. Você conseguiu, Ana. Libertamos todos nós. A figura do pai começou a se desfazer em cintilações de luz. Ele a olhou com uma expressão orgulhosa. Agora você pode viver como sempre deveria, Ana. Você é mais forte do que imagina. E com isso se dissipou em 1000 partículas, um eco suave que pairou no ar. E ali, na nova realidade, Ana e Miguel estavam livres das correntes do passado. O peso da maldição tinha sido desfeito, e a única coisa que restava era um futuro incerto, porém cheio de esperança. Com um sorriso no rosto, Miguel olhou para Ana. O que vamos fazer agora? Ana suspirou. Um alívio e uma nova determinação preenchendo seu coração. Vamos descobrir. Temos um novo começo e estou pronta para aproveitar cada momento. E enquanto caminhavam juntos por um caminho iluminado por novas possibilidades, Ana percebeu que a maior aventura estava apenas começando. E você, o que achou do desfecho dessa história intensa? Não esquece, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer parte da nossa comunidade.